Oi pessoal, no Guilherme Ferreira Entrevista de hoje eu vou conversar com o psiquiatra clínico e esportivo, Hélio Fábio. Hélio é membro da Sociedade Internacional de Psiquiatria do Esporte e da Associação Brasileira de Psiquiatria. É autor e tradutor da versão brasileira do livro Psiquiatria do Esporte e autor do livro Coaching Esportivo 100 perguntas para aprimorar autoconhecimento, inteligência emocional e performance. Hélio também foi ex-atleta de futebol, tendo atuado por equipes brasileiras e da Espanha. E ele também foi o primeiro psiquiatra formado pela Força Aérea Brasileira. Hélio, seja muito bem-vindo, obrigado. Obrigado, Guilherme, pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, vamos bater um papo bem bacana. Hélio, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São 18 milhões de brasileiros que convivem com um transtorno, o que representa 9% da população. Por que somos ansiosos e por que, isso eu li em alguns sites especializados, ainda há a resistência à medicação? Essa medicação para o transtorno de ansiedade ainda é um tabu. Por quê? Pois é, né? Quando a gente fala de ansiedade, sempre é muito desafiador, porque trata-se de uma resposta fisiológica. Então, todo mundo vivencia ansiedade em algum momento da vida, ou em vários momentos, e especificamente aqui no Brasil, esses números são muito altos, né? Então, estamos aí beirando 10% de pessoas com diferentes tipos de transtorno de ansiedade. E os motivos variam muito, principalmente a dificuldade de elaboração dessa ansiedade, porque o problema não é quando ela vem, é como você formula esse sentimento. Então as dificuldades até de enfrentamento às situações, de autoconhecimento, isso tudo dificulta o entendimento da ansiedade e aí vai deflagrar sintoma físico, de ordem emocional, afetiva e prejudicando a vida da pessoa. Então esse é o ponto mais importante, eu falo muito na minha prática. Mais importante do que querer definir um diagnóstico é ver como que essa ansiedade está impactando. Será que ela realmente é uma ansiedade muito grande, que leva a reais prejuízos? Ou às vezes é uma ansiedade que basta a pessoa, com alguns ajustes ali no comportamento, não consegue equalizar ela, sintonizar na sua vida? E aí você me pergunta em relação à dificuldade de aderência, adesão e aceitação de medicação, né, nos casos de ansiedade. Sempre falo, quanto menos remédio, melhor. É uma máxima que eu tenho, mas é um recurso muito eficaz para quando, por exemplo, são utilizadas metodologias como a psicoterapia, que aí não surte um efeito tão desejado ou ainda limitado. Você entra com a medicação, idealmente doses mais baixas, respeitando os possíveis efeitos colaterais, trocando a medicação se não houver uma tolerabilidade, mas os resultados são muito positivos. E eu, como atuo na frente tanto da psiquiatria clínica geral como no esporte, você pode administrar as medicações sem nenhum problema, desde que seja supervisionado por um médico, psiquiatra, né, sem a automedicação, sem a banalização de medicações para dormir, que é muito comum, a gente vê por aí. Então, isso ainda tem que ser mais conversado, melhor elucidado, mas é um recurso muito importante e eficaz, a medicação. A gente vai sair de um transtorno para o outro, que é a depressão. A depressão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela tem no planeta 300 milhões de pessoas que sofrem com transtorno. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, até 2020, ou seja, este ano, a doença será a mais incapacitante do mundo. Ainda há resistência pela procura para o tratamento? As pessoas ainda têm essa resistência de procurar um psiquiatra para tentar sanar este problema? Olha, muita resistência. Quando você fala de depressão, se não me falha o número, dentro do Brasil isso representa 5,8% da nossa população. É o segundo país mais prevalente de depressão nas Américas, só perdemos para os Estados Unidos por 0,1%. Então a gente falou da ansiedade, a depressão também em níveis
níveis muito elevados aqui no Brasil. É realmente o mal do século, a doença, o mal do século XXI? Existe essa definição, a própria OMS traz essa definição e, de fato, ela é incapacitante e, como você disse, muitas pessoas têm um bloqueio em solicitar ajuda, seja ao psicólogo, seja ao psiquiatra, porque diferente de outras patologias, não só a depressão, mas a ansiedade, elas não são palpáveis. Então, muitos se perguntam, será que eu estou sofrendo mesmo com depressão? Eu não tenho motivo para isso? Né? Tenta racionalizar muito em cima daquilo que vem sentindo. E não é igual você vai ao ortopedista porque fraturou, né? Teve um entorse do seu tornozelo, que você está ali sentindo e vê aquilo. Por ser mais abstrato, por estar ligado a uma concepção cultural de fragilidade, de vulnerabilidade, a pessoa se sente inferior ao outro, né, por estar sofrendo de patologias mentais, e aquela crença de que psiquiatra é médico para maluco. Então isso distancia ainda muito. Melhorou absurdamente nos últimos anos, mas ainda existe uma grande lacuna aí para ser preenchida, para desmistificar essa ideia de que depressão é doença, de que é frescura. E eu sempre digo, se está sofrendo, procure um profissional da saúde mental. Seja um psiquiatra ou um psicólogo. As pessoas às vezes ficam na dúvida. Será que eu procuro um, procuro outro? Qual é a diferença do psicólogo para o psiquiatra? Então, os dois são profissionais igualmente importantes que visam o bem comum maior, que é a saúde mental. Cada um com a sua competência, com a sua formação. O psiquiatra passa pela medicina, então ele tem a autonomia de prescrever as medicações, se assim julgar necessário, mas também é importante ouvir a opinião do psicólogo. Então essa interdisciplinaridade pela saúde mental é extremamente relevante, a gente tem também que citar isso. É um trabalho conjunto, do psiquiatra com o psicólogo. Idealmente sim. Por que eu entrei nesses dois assuntos, ansiedade e depressão? Porque eu quero fazer um link com a psiquiatria esportiva. Você é autor de 2 livros. Mas antes de entrar no assunto dos seus livros, eu sei que você é membro da Sociedade Internacional de Psiquiatria Esportiva. Ela existe há 25 anos, desde 1994. Na Europa e nos Estados Unidos, ela é mais presente e atuante em relação ao Brasil. Como que você vê o Brasil hoje na psiquiatria esportiva? Como está o caminho do nosso país na psiquiatria esportiva? Estamos engatinhando. Passos lentos ou largos? Se depender de mim, bem rápido, mas também digo isso, né, que não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, traçando um paralelo com os Estados Unidos, os países da Europa, essa sociedade foi fundada em 94, reúne não só psiquiatras, mas também médicos residentes da área de psiquiatria que querem aprimorar os estudos, esses conhecimentos. E tanto que ano passado eu lancei o primeiro livro sobre psiquiatria do esporte aqui no Brasil, em parceria com o Dr. David McDuff, que atua na área há mais de 30 anos. E eu tive a oportunidade de ter uma experiência com a equipe na qual ele trabalha, a equipe do beisebol americano, e realmente eles estão bem avançados. Lá são 3 psiquiatras na equipe, então a própria aceitação dos dirigentes esportivos, dos atletas, dos outros profissionais de um departamento médico, já existe uma integração muito mais consistente, porque aqui a própria psicologia, que já está há mais tempo estabelecida, né, a psicologia esportiva, ela encontra resistências. Então, a psiquiatria do esporte no Brasil, a gente se depara muito com pensamentos voltados só para performance, e aí correlacionando as medicações. Porque se tratar o atleta, né, a gente sabe que o esporte de alto rendimento é muito comercial, e aí então tudo é performance. Vai piorar o rendimento, se usar inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é um tipo de antidepressivo, vai piorar em relação à massa muscular. Eles mostram muitos estudos, né, do uso crônico de antidepressivos, mas eu tento trazer por uma outra perspectiva, de que você deixar de tratar um atleta passível de sofrer transtornos mentais só pensando na performance,
é pior, inclusive para o rendimento. Porque a cabeça, a mente tem que estar muito boa. Você tem que estar na sua plenitude mental para desempenhar bem fisicamente. Então, é nesse ponto que eu quero tocar com você, porque você é ex-atleta, você sabe que é uma linha tênue a vida do esportista. Vitórias e derrotas, sucessos e fracassos. E nós temos alguns casos de depressão no esporte. Eu anotei alguns casos aqui, como o do Pedrinho, ex-jogador do Vasco, que ficou em depressão após algumas cirurgias. O Cicinho, ex-jogador do São Paulo e do Real Madrid, que ficou em depressão e foi para o alcoolismo. O Michael Phelps, o grande nadador norte-americano, detentor de 28 medalhas olímpicas após os Jogos Olímpicos de Londres, perdeu a motivação, entrou em depressão. E dentre os muitos exemplos, eu peguei também da maratonista aquática Poliana Okimoto, que após chegar com chances reais de medalhas nas Olimpíadas de Pequim e de Londres, ela fracassou, ela ficou depressiva, apesar de ela ter conquistado a medalha de bronze nos Jogos do Rio, mas ela ficou um período depressiva, e aí entra a pergunta, o porquê, qual é a importância da psiquiatria no esporte? Você deu exemplos aí muito relevantes, o que nos permite enfatizar que não necessariamente os esportistas medianos, se podemos falar assim, vão apresentar algum tipo de sofrimento mental. Michael Phelps, alguém mais vencedor do que ele nas piscinas, então aí você pensa, qual motivo teria o Michael Phelps de ter um sofrimento, seja de ansiedade, depressão, uso de substância? Eu só fazer um parênteses, que recentemente uma jogadora de vôlei chamada Gabriela Cândido foi convocada para a seleção adulta e recusou as 3 primeiras competições por causa da síndrome do pânico. Uhum. E muita gente debochou dela nas redes sociais. Sim. E até me fez lembrar, eu tive recentemente um programa esportivo com a Milene, ex-esposa do Ronaldo Fenômeno, e ela mesma falou que durante o período de recuperação de lesões, até um capítulo do livro sobre isso, muitas dúvidas surgem na carreira do esportista, se ele vai conseguir voltar ao seu nível de performance, né? E o Ronaldo sofreu muito, e a rede de apoio familiar para ele foi essencial, ela citou muito o filho. Então aí você pega o outro lado da moeda, que são as pessoas que criticam, que vão atirar pedra em cima desse esportista, e acaba que eu te respondo. Como que nós podemos ajudar, sendo psiquiatras do esporte, psicólogos do esporte, porque um dos grandes diferenciais da psiquiatria esportiva é o atendimento, o acompanhamento in loco, que é muito, muito diferente da psiquiatria clínica comum, porque geralmente essas agremiações esportivas, o que elas têm? Psiquiatras de confiança, né, que podem até ser muito bons tecnicamente, profissionalmente, mas o modelo não é favorável, então não existe uma prevenção, um acompanhamento. O atleta apresenta um problema, e aí passa, se tiver na agremiação, um psicólogo, esse psicólogo vai atendê-lo, vai tentar elaborar, trabalhar com ele, se ver que não está dando conta, aí que vai mandar para o psiquiatra, ou seja, ao final do caminho. E isso não é bom, porque não vai favorecer a adesão ao tratamento, o atleta vai estar ali com um psiquiatra de forma mais pontual, vai se sentir vulnerável, poxa, por que só eu que tenho que ir, considerando o estigma que existe com a psiquiatria, por que só eu tenho que ir ao psiquiatra? Vai me dar remédio que vai piorar a performance. E aí uma série de crenças vão distanciando a psiquiatria do esporte. E se você prover um atendimento in loco, que eu já tenho a oportunidade, já venho desenvolvendo esse trabalho lá no Tupi, de equipe de futebol aqui de Juiz de Fora, você vê que abordando os problemas ou a possibilidade do problema acontecer desde cedo, o desfecho é muito melhor, então não há comparação. Olha, me fala uma coisa, depois do lançamento do seu livro, que foi praticamente há 2 anos, em 2018... Foi em março de 2018, isso. Isso, o seu livro é pioneiro no tema aqui no Brasil, e é uma obra esclarecedora, tanto que no último capítulo do seu livro,
você fala do futebol brasileiro e mostra a negligência à saúde mental dos atletas desde a categoria de base. Aí me fala uma coisa, depois do lançamento do seu livro, esse quadro mudou? Como está esse processo das agremiações, dos clubes? Isso eu não digo no futebol, eu falo no esporte de uma maneira geral. Sim, porque apesar de eu falar mais de futebol, né, tem a camisa do Zico aqui atrás, vale para todos os tipos de esporte. Só para citar para o pessoal de casa, o Zico fez o prefácio do livro dele, A Psiquiatria do Esporte. Sim, o Zico é uma pessoa super querida, né? Ele transcende o clubismo, não tem que ser flamenguista para gostar do Zico. E de uma humildade, quando eu mostrei o projeto para ele, né, e aí com o capítulo exclusivo de psiquiatria do esporte para o futebol, ele viu muitas coisas que não necessariamente foram problemas que ele vivenciou, mas colegas, né, companheiros de equipe, porque é muito mais comum do que a gente imagina. Existe uma tendência à subnotificação dos casos, justamente para encobrir, né, os problemas que ali acontecem. Mas logo depois do livro, realmente a aceitação vem sendo muito positiva. Tive a oportunidade de conversar com algumas equipes de futebol? De futebol, mais de futebol. Os outros esportes? Os outros esportes ainda não. Ainda uma certa familiaridade com o COB, que eu venho me aproximando deles, o Comitê Olímpico Brasileiro. Ainda tem essa resistência? Mas existe sim. Nos esportes olímpicos? Nos esportes olímpicos, olha, existe até uma discussão, onde será que precisa mais de assistência? No esporte coletivo ou no esporte individual? E isso, existem muitas variáveis, porque quando a gente pensa também no esporte individual, o atleta ele tem dificuldades de encontrar patrocínio, às vezes se prepara mais de um ano para uma prova específica, e aí quando vê tem uma lesão, acontece alguma coisa e ele treina sozinho, ele sofre sozinho, é muito mais difícil de, talvez, né, quando a gente pensa por essa perspectiva, de elaborar aquilo que vem pelo caminho. Então aí, né, venho apresentando o trabalho, mas é difícil para um país que tem as suas restrições, até culturalmente falando, né, a gente fica muito assim nas Olimpíadas, quando vem os países como os Estados Unidos e ganham tantas medalhas, nossa, mas por que será que eles ganham tanto? Será que são superiores a nós assim, de uma maneira tão expressiva? Tem que procurar lá atrás. Então, quando a gente fala de categoria de base, né, do ponto de vista do aspecto mental, é justamente no final da adolescência, início da idade adulta, que muitos transtornos mentais tendem a surgir. Então, se você está ali, se dá essa atenção no foco do problema, no início, a carreira esportiva tende a ser muito mais favorável e assim, né, vamos considerar junto com a carreira esportiva, a qualidade de vida daquela pessoa tende a ser muito melhor. Mas ainda, como eu falei, estamos engatinhando, os clubes não entendem ainda como que a psiquiatria do esporte pode ser efetiva na prática. Então, com aqueles que eu já conversei, acham muito bonito, muito pertinente, mas também vem a questão das prioridades. Então, existe essa ideia de que os resultados positivos têm que vir a curto prazo, e não é assim. Um psiquiatra do esporte, por exemplo, ele não pode entrar numa equipe, seja futebol ou não, com a garantia ou com a finalidade de, por exemplo, evitar um rebaixamento, de ser uma pessoa ali para buscar um título, até porque quando se perde, quando se é rebaixado ou quando se é campeão de tudo, são vários fatores. Muitos elementos contribuem, favorável ou negativamente. E o psiquiatra do esporte é mais um, para cuidar da saúde mental e da qualidade de vida. Então, que as equipes aí possam dar espaço para entender melhor como que é e os benefícios a curto, médio e principalmente longo prazo com psiquiatras nas equipes. Oi, me fala uma coisa, você acha que o atleta brasileiro sabe lidar com a pressão dos grandes eventos esportivos? O meu melhor exemplo para elucidar essa pergunta é o Diego Hipólito, que chegou como favoritíssimo para o ouro olímpico em Pequim, em Londres, e foi mal na apresentação, ele caiu. Aí chegou no Rio, ele não era favorito, ganhou a medalha de prata. E você citou os americanos. Os americanos, eles lidam, pelo menos quando a gente vê pela televisão, eles lidam muito bem com a pressão, eles têm esse investimento
desde a escola, tem o esporte universitário, que é muito forte lá nos Estados Unidos. Sim, inclusive transmitido, né, na televisão, alguns deles. É o grande celeiro de atleta olímpico, acontece lá nos Estados Unidos. Mas aí, retornando, o Brasil sabe lidar com a pressão? Quando você, como profissional, como espectador, seja do futebol, dos outros esportes, como que você consegue ver o esporte brasileiro, os atletas brasileiros numa competição como uma Olimpíada, como um Mundial, e de repente o resultado não chega? Como que é essa questão da pressão? É um dos grandes dificultadores aí dos atletas de alto rendimento, né? O grande desafio é lidar com a ansiedade. Tanto que no esporte as formas mais comuns de ansiedade são a pré-competição, que o próprio nome já diz, né? Aquela ansiedade que antecede um evento esportivo, e também a ansiedade de desempenho, a performance anxiety, que tem a ver com situações onde você pode estar sendo avaliado. No esporte isso é muito comum. E eu acho que quando a gente pensa, né, por que será que o atleta brasileiro tem uma dificuldade maior de lidar com a pressão? Muitos fatores envolvidos. A própria cultura, né, os latino-americanos são diferentes, por exemplo, dos esportistas russos, que a gente fala, nossa, não só a Rússia é fria, mas eles são muito frios na hora da competição. E toda a preparação que é feita, a personalidade do esportista, aquilo que ele já vivenciou, né, suas experiências prévias, a questão da idealização, o que ele espera. E aí, dentro disso, é importante a gente falar que as pessoas que têm uma resiliência e que lidam bem, não se importando em evitar o problema de acontecer, né, mas como lidar com aquela frustração ali naquela hora. Então, em cima de uma adversidade competitiva. O próprio Phelps, existe um episódio com ele em que ele pula na piscina e naquele momento o óculos sai. Só que ele já tinha um treinamento tão sistematizado de saber quantas braçadas ele tinha que dar até fazer a virada. Então ele foi nadando sem óculos, sabendo que aquilo ali é uma frustração, né? Você numa prova, acredito que foi na Olimpíada, agora não me recordo, e ele fez a virada, tudo sem o seu equipamento ali, como ele idealizou e esperava, chegou em primeiro lugar e ainda quebrou o recorde. Então, é muito do treinamento mental, da visualização, que esses atletas do exterior fazem com muito mais, não digo seriedade, mas já são mais acostumados a isso. Com uma maestria. Acho que o brasileiro... Naturalidade. É a flor da pele, a emoção do brasileiro. Sim. E é diferente porque nos Estados Unidos e na Europa, a equipe conquista uma medalha de bronze, um quarto lugar, a volta é aplaudida. Aqui a nossa cultura é sempre o primeiro lugar, a medalha de ouro, o título, a prata, o bronze, o vice-campeonato não tem muita importância. Então, o brasileiro, quando ele vai para alguma competição esportiva, ele já vai pressionado pelo resultado. E a maior pressão é aquela que nós carregamos de dentro mesmo, né? Então, muita expectativa pode-se gerar uma frustração, e aí como que isso vai ser elaborado para as próximas competições, por exemplo. E aí é muito comum a gente ver o atleta que entra leve, sem pressão, e ele acaba tendo um resultado muito mais positivo do que quando estava se sentindo pressionado. São muitos fatores, né? Mas a pressão é um dos mais desafiadores para os atletas. E a gente entra agora neste livro que você lançou, o Coaching Esportivo. E eu, vendo o livro no formato de uma caixinha, eu até te falei que ele lembra aqueles jogos de perguntas e respostas. E eu vi uma frase muito boa, muito interessante. Que conselhos você daria para si mesmo? E é uma questão bem reflexiva, é uma questão do livro, que os atletas, eu fico pensando, imagina um atleta de alto rendimento, se ele tira essa ficha, o que será que ele falaria? Para o fracasso que ele teve lá atrás, tira uma ficha como essa. Claro que os atletas vão amadurecer, os atletas vão repensar no que deu certo, no que deu errado. Quando você criou essa frase, o que você quis?
Então, essa caixinha foi muito gostosa de ser elaborada, e eu tentei trazer não só aspectos para o esporte. Então, muita gente me perguntou, Hélio, é só para esportista? Claro que o nome da caixinha é coaching esportivo, mas tem perguntas que a gente pode adaptar para a vida de uma maneira geral. Então, nós estamos sempre num processo de evolução, amadurecendo, né, com os tropeços. E essa pergunta, né, que conselho você daria para você mesmo, é muito em cima disso, da sua vivência, porque não adianta eu, com a minha impressão, querer impor algo, né, senão isso perde a legitimidade, tem que ser muito de dentro para fora. E aí eu também procurei trazer muito da minha vivência como esportista, né, questões ligadas à ansiedade, pressão, até outros aspectos como sono, alimentação, porque não adianta você pensar em muitas estratégias mirabolantes para a sua performance, para o seu sucesso esportivo, se o básico você não está fazendo direito. Então, também tem aqueles que chegam para mim e querem melhorar a performance, querem ferramentas mais específicas, mas o trivial não é feito. Então, eu consegui reunir um pouco de tudo nessa caixinha e, de uma maneira bem didática, coloco os atletas para bater papo entre si, ou então no consultório mesmo, eu faço as perguntas para eles e a gente vai elaborando juntos. Muitas vezes não é nem só a pergunta em si, mas é o desdobramento que ela pode dar. Então começa com uma pergunta pontual e aí ele lembra de um caso, aquilo já dá uma história, quando vê ele está se abrindo de algo relevante, e isso é muito bom para o processo terapêutico. Pode ser benéfico para ele para as próximas competições esportivas. Exatamente. Olha, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade e gentileza por falar com o meu canal. Mas antes eu vou fazer um ping-pong e você me responde com o que vier à sua cabeça. Seja uma palavra ou uma frase curta. Psiquiatria esportiva. Identificação. Saúde mental. Essencial. Ansiedade. Muito comum. Depressão. Muito comum também. Zico. Ídolo. Ser psiquiatra é? Missão de vida. Nossa, muito obrigado, Hélio, pela sua participação. Contatos, site, eu sei que você tem, rede social para quem quiser te seguir, o espaço é seu. Sim. Guilherme, eu que agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo, e fico à disposição para trocar ideia, tirar dúvidas. Tem meu site www.heliofadel.com.br, também tem meu Instagram, helio.fadel. Estou criando um canal no YouTube, ainda não sei qual é o nome dele, mas colocaremos lá todos os meus vídeos com participações em programas esportivos, focando na psiquiatria do esporte. No mais, agradeço a oportunidade e desejo tudo de bom a todos. E você que assistiu essa entrevista e gostou, dê seu joinha no canal. Todos os contatos que o psiquiatra Hélio Fadel disse estarão descritos no vídeo quando ele for pro ar. A você, muito obrigado e até o próximo programa.